Quero falar hoje sobre isso, né? Os caminhos de Deus que são perfeitos. Eu creio nesta palavra. O Salmo 118:30, quando diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor, ela é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Isso deve constituir para nós uma segurança. Porque tudo que Deus diz, tudo que Deus jura fazer, tudo que Deus planeja, é como disse o salmista, uma palavra provada. Deus dá a prova daquilo que Ele diz que vai fazer. Deus cumpre aquilo que jura. Deus faz aquilo que promete. E daí, quando a gente percebe que Deus estabelece caminhos por Sua palavra, pelos seus desígnios, pelos seus planos, esses caminhos não podem ser caminhos tortuosos, não podem ser caminhos maus para nós. Para nós, eles são caminhos perfeitos. Uma vez entendendo isso, Deus então se torna a minha proteção, o meu escudo, aquele que me guarda em todo momento da minha vida. Sabe qual é o resumo dessa primeira parte aqui da introdução? Que em Deus está a nossa segurança, a nossa proteção, o nosso refúgio, o nosso conforto interior, a nossa tranquilidade. Em Deus estão a nossa esperança, a nossa força, nossa orientação para o futuro. Todas as coisas que precisamos para viver bem estão em Deus. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Altíssimo. Ele tem planos que são perfeitos. Esses planos da parte de Deus, eles são descritos pela Bíblia Sagrada. Esses planos, eles são testificados, não só agora pelo Espírito Santo que habita dentro do crente, mas ao longo das histórias em que Deus se relacionou com alguém, em que Deus teve intimidade com alguém, a gente vai percebendo que esses planos são testificados por essas histórias. São testemunhados por pessoas que viveram os desígnios de Deus. Talvez você conheça um testemunho de alguém, de um avô, de um tio. Então, a gente sabe que Deus tem planos perfeitos. E esses planos, eles só serão compreendidos por mim e por você como planos perfeitos quando eu e você nos encaixarmos perfeitamente bem na obediência ao que Deus estabelece. O que eu quero lhe dizer é o seguinte: Deus escreve coisas, Deus planeja algo, Deus cria um destino, e cada pessoa que já viveu isso percebeu que o caminho que Deus planejou era perfeito, e nós, hoje, em pleno século 21, é que precisamos perceber a perfeição de Deus. Mas só vamos perceber quando dissermos: Senhor, estou aqui pronto para te seguir. Porque se eu andar na contramão de Deus, eu não estarei me aproximando daquilo que Deus planejou. Se eu tiver sentimentos ou pensamentos contrários a Deus, eu vou querer viver longe de Deus. Isso não vai me aproximar do destino que Ele desenhou, do destino que Ele traçou. Então, de alguma forma, a gente só percebe que os planos de Deus são perfeitos quando a gente se rende à voz do Senhor. Quando a gente se rende à vontade dEle, quando a gente se rende ao que Ele estabelece. Eu posso lhe adiantar, pela experiência que eu tenho com Deus, que sim, olha, os planos de Deus são perfeitos. Sabe, enquanto o homem não compreende estes planos divinos, ele vive, conforme a Bíblia diz, em caminhos de morte. O Provérbios 14:12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo ele dá em caminhos de morte. Essa palavra é muito forte, né? Ela é muito contundente. Mas uma vez que Jesus é vida, todo caminho fora de Jesus é um caminho de morte. Pode às vezes não ser a morte física, mas pode ser a morte de ideais, pode ser a morte de um sonho.
Pode ser a morte de uma vontade para viver, de uma força para vencer. Interessante que o homem olha para alguns caminhos da vida, ele faz os seus próprios planos, ele pensa que há alguma coisa boa, mas no fim, se não for Deus a lhe dar a direção, esse caminho dará em nada. E como Jesus é a vida, todos os outros caminhos são morte. O sábio Salomão estava certíssimo em dizer isso. Veja o que diz o livro do profeta Jeremias a respeito dos caminhos de Deus, já que a gente está meditando hoje sobre isso, né? Os caminhos de Deus que são perfeitos. Jeremias 1, nos versículos 4 e 5, ele diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, olha o versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. A gente vê aqui o chamado específico que Deus fez para Jeremias. A gente sabe que ele foi um grande profeta. Ele foi um profeta de consolo. Enquanto o povo estava prisioneiro lá na Babilônia, ele estava sempre dizendo: calma, vai chegar a hora que vocês serão livrados, Deus vai agir, Deus vai fazer. Só que esse Jeremias, ele era muito jovem, ele achava que não tinha capacidade para ser um profeta. E Deus então diz para ele: olha, na verdade, o que eu planejei para você aconteceu antes de você sair da barriga da sua mãe. Especificamente para Jeremias, ele foi um profeta para o povo de Israel. Mas isso significa que Deus tem para cada um de nós, para mim e para você, um destino certo também. E onde isso começa? No momento em que a gente se vê capaz de fazer alguma coisa boa. E isso começa na hora que a gente se prepara na escola e na faculdade. Isso começa na hora que a gente acorda e diz assim: eu sou mais eu, Deus pode contar comigo? Não, isso começa na hora que a gente se acha tão pequeno, tão frágil. Aliás, começa antes de papai e mamãe pensarem em nos gerar. Lá estava Deus dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei. Deus planeja coisas para a nossa vida. Deus organiza situações para a nossa vida. Eu volto a dizer, a gente é que tem que se encaixar nesses planos. A gente é que tem que entrar em sintonia com isso. Mas os planos que Deus faz para mim e para você são planos perfeitos. Os caminhos de Deus são perfeitos. Deus disse para Jeremias: olha, antes da sua formação, lá no ventre da sua mãe, eu já havia conhecido você. É certo que dentro desse versículo 5 de Jeremias 1, a gente vê vários pontos do que Deus faz, do que Deus opera em nossas vidas. Por exemplo, quando ele diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Esse termo conheci vem do fato de Deus ter conhecido todos nós de antemão. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos escolheu, nos predestinou, nos deu um destino, porque Deus então nos conheceu. E isso foi antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Aí Deus então me conheceu, Deus conheceu a ti, Deus conheceu a Jeremias. Mas quando ele diz assim, mas antes que saísses da madre, antes que você nascesse, eu te consagrei. Aí já está falando de um termo específico. Deus preparou algo especial, específico, para você viver nessa terra. No caso de Jeremias, ele era um profeta, e Deus o consagrou a profeta. E depois Deus ainda o constituiu. Ou seja, Deus chama e Deus dá as condições de. Então, independentemente do conhecimento que Deus teve de nós, porque nós só estamos aqui hoje, por exemplo, porque nós já fomos conhecidos de antemão. E daí, a quem Deus conhece, Deus vai lá e busca, Deus chama, Deus traz para perto, né? Independentemente disso, nós temos uma consagração dada por Deus, algo
constituído por Deus em nossas vidas. Se você não será um profeta como foi Jeremias, mas você vai ser um pai, um empresário, um cidadão, alguém que faça algo memorável nesta vida, você tem que saber que essa tua chamada, isso que você foi constituído por Deus e consagrado por Deus, isso está debaixo de um plano que não falha, um plano perfeito. Ah, bispo, eu achei que minha vida estava indo numa direção, sabe, que não está dando nada certo, não sei o quê. A minha vida não tem mais sentido. Na verdade, a nossa vida só encontra sentido quando a gente percebe: Deus me constituiu para alguma coisa. Ah, eu sou professor, ah, eu sou pastor, ah, eu sou empresário, eu sou um sócio, eu sou, sei lá, tem tantas atividades. A pessoa às vezes acha que está debaixo de um acaso, mas não, Deus nos constituiu alguma coisa. Mas bispo, eu que fui atrás do meu sonho, eu que batalhei, mas foi Deus que proporcionou tudo. Aliás, a coisa é tão profunda, né, que antes que papai e mamãe tivessem a oportunidade de nos formar fisicamente, as palavras de Deus são essas, ó: antes que eu te formasse. A gente pensa que as coisas acontecem simplesmente no modo natural. Não, eu nasci por um acaso, porque papai e mamãe, sabe, deram um beijo, você sabe, né? Depois que dá um beijo, aí nasce um filho, é assim. Se não for assim, tem que esperar a cegonha trazer. Às vezes dá um beijo, por isso que não pode dar beijo colante, que senão aquele beijo que demora muito. A pessoa acha assim: eu nasci por um acaso. Tem gente que acha que não tem motivos para ter nascido. Enquanto que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele diz: olha, o plano foi meu, porque fui eu que te formei no ventre da tua mãe. Então nós temos um destino a seguir. Paulo fala no livro de Hebreus que nós temos uma carreira. Ele usou um termo que a gente usa para a vida profissional, né? E para aquilo que você tem inclinações, para aquilo que é a tua vocação. E Hebreus 12 diz que nós temos uma carreira em Deus. Olha o que diz o texto, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Explicando um pouquinho do versículo, Paulo diz assim, ele está falando de vários exemplos bíblicos, né, de gente que batalhou, venceu, que Deus deu força, que Deus levantou, que Deus chamou. Aí ele fala assim: gente, isso aqui já é no capítulo 12, né? Então, já que a gente viu tantos testemunhos, já que a gente sabe do potencial da fé, ele fala que estamos envoltos numa neblina de testemunhas. Os grandes homens da Bíblia, as grandes histórias. Já que a gente tem tanta história para criar nossa base de confiança e de fé, vamos fazer uma coisa? Vamos nos desvencilhar do pecado, vamos tirar essas correntes do pecado que tenazmente nos assedia, vamos nos desembaraçar disso tudo e vamos fazer uma coisa: vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo diz assim: pega o exemplo de todos os homens da Bíblia, pega o exemplo das pessoas que convivem com você, pega o testemunho de fulano, de ciclano e siga em frente. Você tem uma carreira. Aí vem aquela pergunta: que carreira é essa? Porque tem gente que quer seguir a carreira de engenheiro, de médico, de ser um grande empresário. Tem gente até que já terminou a sua carreira, já se aposentou, está aí, né, ganhando aposentadoria do INSS. Que maravilha! Que carreira que é essa? Não é uma carreira humana, é a carreira da fé, é a carreira da salvação, é a carreira do cristianismo. É uma estrada contínua que a gente tem que andar de mãos dadas com Deus. Paulo chamou de carreira, mas a gente pode facilmente chamar de destino. Dentro dessa visão do destino, eu digo para você, é o caminho que Deus planejou. Eu não posso me desviar dessa carreira, dessa estrada, desse caminho.
Eu não posso ter um pensamento contrário a esse. Eu só posso ter harmonia dentro de mim se eu entrar em sintonia com essa tal carreira. Independentemente da carreira profissional que eu tenha no meu dia a dia, né? Eu tenho que descobrir isso. Eu tenho que entender para onde está indo essa estrada. Eu tenho que perceber com olhos abertos, com ouvidos atentos, que caminho é esse que Deus traçou. E sabe de uma coisa boa? Deus vai nos alertando, vai nos ajudando a descobrirmos esses caminhos. Deus não deixa você sozinho no meio da estrada e diz assim, se vira. Não, Deus vai colocando gente boa do teu lado, coloca você numa igreja, aí você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, Deus começa a te revelar coisas, Ele propõe a carreira e Ele vai dando todos os toques para você seguir essa carreira. Deus propõe esses caminhos, esta carreira, mesmo quando o homem não tem afinidade nenhuma em seguir essa carreira. Deus propõe esses caminhos, esta carreira, mesmo quando o homem está preso nos seus delitos e pecados, às vezes no meio das drogas, às vezes no meio da prostituição, do alcoolismo, do roubo, do engano. Tem gente que acha que até por conta disso nunca vai seguir um caminho alinhado com Deus. Não, eu sou muito pecador, eu sou muito pilantra, eu sou muito isso, sou muito aquilo. Ih, bispo, não conte comigo. A pessoa acha que nunca poderá acertar os pés nos trilhos da vida. Mas sabe como Deus chama o indivíduo para essa carreira? Sabe como Deus chama o indivíduo para seguir esse destino? Sabe, a hora em que Deus faz assim, ei, você tem que seguir o meu caminho, na hora em que o indivíduo está lá no lamaçal do pecado, na hora em que o indivíduo está lá longe de Deus, é como diz Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos iguaizinhos aos filhos da desobediência. E Deus foi lá e nos despertou. Ei, acorda, porque chegou a hora de você seguir o caminho que eu planejei. Alguns com mais dificuldades, outros com mais leveza, uns mais desconfiados, outros mais atirados, mas todos nós somos chamados por Deus para seguirmos os seus planos, os seus caminhos. Eu volto a dizer, caminhos esses que são perfeitos. Deus nos viu na pior das condições. Deus nos viu tão distante dele, Deus nos viu tão longe dos seus propósitos. Mesmo assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 4 diz assim, é que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, olha o 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. É por isso que pela graça sois salvos. É algo gratuito, é algo que você não pode trocar nada com Deus, não pode barganhar nada com Deus. Então, por que, o homem às vezes carrega esse sentimento de eu nunca vou ser um bom crente, eu nunca vou ser um bom cidadão, eu nunca vou ser um bom pai, eu nunca vou ser um bom isso, bom aquilo. Por que a pessoa carrega esse sentimento, se na verdade Deus é quem escreve o destino, Deus é quem estabelece o caminho, Deus é quem propõe a carreira? Porque, amados, o sucesso, o êxito, a prosperidade só acontecem quando você descobre a carreira que lhe foi proposta. Eu estou falando dessa carreira da fé. A dignidade como marido, como pai, como profissional,
ela só se dá, essa dignidade só se dá com uma perseverança em prosseguir esse caminho que Deus estabeleceu. A felicidade, ouça, a felicidade só é plena quando nós estamos no caminho que Deus escreveu para nós. Então, tenha convicções quanto àquilo que Deus tem para a sua vida. Siga todos os propósitos de Deus para você nessa terra. Não deixa nenhum deles escapar. Deus tem um caminho, é por esse caminho que eu vou seguir. Deus tem uma proposta, é por essa que eu vou seguir. Deus tem um plano, é esse que eu vou seguir. Deus tem uma carreira, essa será a minha carreira. Você foi escolhido, você foi eleito por Deus, você foi chamado por Deus para a obediência. Você não pode pensar que a tua vida espiritual, a tua vida como cristão, a tua vida como alguém que faz parte de uma igreja, por exemplo, que isso é um mero acaso. Eu gostei dessa igreja. Eu estava passando ali na frente, tropecei, caí aqui, alguém me arrastou para dentro. Não. Você não pode pensar que você participa, por exemplo, da Igreja Cristo Vive, porque o bispo é tão charmosinho. Eu gosto desse bispo. E se não fosse um bispo charmosinho, se não fosse um bispo tão elegante, tão bonito, tão cheiroso? Eu estou puxando brasa para minha sardinha, claro. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu estou naquela igreja, na tal igreja, porque lá que, sabe, eu vi que minha tetravó foi curada não sei de onde. Então, eu faço parte daquela igreja, porque foi lá que houve. Nós não devemos seguir uma igreja, um pastor, algum tipo de ensinamento espiritual, só porque a gente tem alguns sentimentos a favor. A gente tem que ter consciência, é aqui dentro, uma consciência de que eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Ele, eu fui eleito por Ele para a obediência. Estar numa igreja faz parte da obediência que o cristão tem que oferecer a Deus. Pedro, quando ele escreve uma carta, e envia para várias igrejas, espalhadas, ele diz assim, 1 Pedro 1, ele diz assim, olha, eu sou o Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros, ou seja, que estão aí espalhados, da dispersão, no Ponto era o nome de uma localidade, na Galácia onde viviam os Gálatas, na Capadócia, na Ásia, Bitínia. Ele começa a escrever a carta e diz, olha, eu estou escrevendo uma carta para vocês todos, pessoal de Campo Grande, de Santa Cruz, de Inhoaíba, de Bangu, de Realengo, Guaratiba, Itaguaí. Tem gente que vem aqui na igreja que é lá do outro lado da poça, lá do lado de Niterói. Estou escrevendo para vocês todos. Estou escrevendo para vocês, olha o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. Qual foi o planejamento de Deus? Deus escolheu você para você ser obediente. Aí ele diz assim, e você foi escolhido inclusive para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele estava fazendo aqui uma alusão ao que acontecia no passado. Por exemplo, quando o povo de Israel, ainda no Egito, como escravos, naquela noite que eles tinham que fugir, e Deus disse assim, olha, vocês vão matar os cordeiros, vão pegar o sangue e vão aspergir nos umbrais da porta. Quando passar o anjo da morte, ele vira aquele sangue ali, respingado na porta, ele não vai entrar na casa de vocês vão ficar protegidos. Depois vocês fogem do Egito, dão no pé. Então, disso que aconteceu, houve uma tradição. Os sacerdotes de vez em quando pegavam o sangue dos animais e jogavam nas pessoas, respingos.
Quem era respingado pelo sangue estava purificado dos pecados. Jesus veio de um modo definitivo, sorte dos bichinhos, né? Porque Jesus veio como um cordeiro perfeito. O sangue que ele derramou na cruz tinha essa simbologia. Por isso que hoje em dia a gente não pega mais um bichinho, um animalzinho e mata e asperge o sangue nos outros. A gente sabe que o sangue de Cristo, há 2000 anos lá para trás, nos purificou de uma vez por todas. O que Pedro está dizendo aqui? Vocês foram eleitos para a aspersão do sangue de Jesus. Vocês foram preparados, vocês foram chamados por Deus para que o sangue de Jesus fosse respingado em vocês. É claro que não mais fisicamente, a gente está aqui no Ocidente, Jesus morreu há 2000 anos para trás. Aliás, nem os discípulos ficaram lá no pé da cruz, não, porque eles tinham medo de serem presos também. Talvez acontecesse o mesmo com a gente. Se a gente fosse discípulo e Jesus tivesse sido preso e morto, a gente ia ficar de longe olhando. Ninguém foi para debaixo da cruz, né? Só João e mais as mulheres. Então, Pedro diz assim: vocês foram eleitos para que o sangue de Jesus fosse respingado em vocês. Você não é uma criatura qualquer solta nesse mundo. Você está debaixo de um plano perfeito. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Então, quando eu não vivo essa obediência, eu estou contrário ao meu destino, eu estou contrário ao meu chamado, ao caminho que Deus planejou, à carreira que Deus propõe. Vocês foram eleitos para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Isso aqui é só a saudação de Pedro. Quanto conhecimento dentro de uma pequena frase de saudação. Mas olha o versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Nós não tínhamos esperança, mas Ele nos regenerou para isso. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível. Marcessível é que não perde a cor, não murcha, não se desvanece, reservada nos céus para vocês. Ou seja, você foi escolhido por Deus para ser salvo, você foi escolhido por Deus para ter uma herança incorruptível, você foi escolhido por Deus para ter uma viva esperança, você foi escolhido por Deus para ser aspergido pelo sangue de Cristo, você foi escolhido por Deus para a obediência, você foi escolhido por Deus porque Deus planejou isso de antemão. A tua vida tem um destino certo. Você pode até pensar que não foi muito bem preparado para isso, mas eu vou lhe apresentar uma outra palavra bíblica que mostra claramente que você foi preparado para seguir os caminhos de Deus. Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, Jeremias, antes do ventre materno eu te conheci. Deus conheceu Jeremias e conheceu você. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o irmão mais velho de todos nós, irmãos dele. Jesus é o cabeça de um corpo. Jesus é o principal de todos nós. Mas você foi de antemão preparado para isto. E o que aconteceu? Já que Deus te conheceu e te predestinou. Predestinar é dar um destino prévio, né? Dar uma carreira, dar uma estrada, dar um sentido, dar um destino, dar um caminho. O que aconteceu? Versículo 30 explica: aos que predestinou, a esses também chamou. Porque você tinha sido conhecido por Deus e predestinado por Ele, Deus então um dia te chamou.
Ah, eu pensei que tinha sido no tropeção. Ah, eu pensei que tinha sido porque mamãe me trouxe. Ah, eu pensei que tinha sido porque eu estava na dor. Que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ah, eu pensei que tinha sido porque aqui tinha uma campanha de cura, então fui curada. Ah, eu pensei que tinha sido, eu pensei. Na verdade, a gente é chamado por Deus. É claro que Deus usa várias circunstâncias, mas esse chamado acontece porque Ele te deu um destino antecipado. Deus sequer fica aguardando o ser humano se voltar para Ele. O indivíduo, se a gente deixar naturalmente, o ser humano ele vai indo para longe de Deus. Já que Deus conheceu de antemão, criou um destino, predestinou, Ele olha, mesmo que de longe, o indivíduo indo para longe, Ele diz: ei, foi com amor eterno que eu te amei. O indivíduo lá longe, ele diz assim: ah, quem está falando comigo? E de certa forma, esse chamado que Deus faz é um chamado irresistível. Eu não pude resistir. Eu tinha 16 anos de idade e Deus me chamou. Eu ouvi a voz dele dizendo: você foi criado por mim e para mim. Eu disse: eu... Só que aquela palavra tomou vulto no meu coração, encheu a minha alma. Quando eu me vi, eu estava rendido ao Senhor, aos seus caminhos. E aí Deus diz que, esse versículo 30, né? Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, imagina, se o homem está longe de Deus, distante do Senhor, cheio de erros, cheio de fraquezas, precisa de perdão, né? Precisa de justificação. Então Deus chama e aos que chamou, justificou. Aonde? Na aspersão do sangue de Jesus. Aos que justificou, a esses também glorificou. A obra de Deus é completa. Os caminhos de Deus são perfeitos. Olha outra passagem bíblica, João 15, versículo 16. Quando Jesus escolheu os discípulos, ele disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus estava dizendo: olha, eu escolhi vocês, eu dei um destino, eu dei uma missão, eu dei um trajeto, eu faço todas as coisas. Coloquei uma frase aqui para a gente pensar nisso. A vida, ela só tem um verdadeiro sentido, ela só possui um verdadeiro sentido quando se compreende que Jesus é quem planeja tudo. Então quer dizer que a minha vida não está largada aos cuidados do mundo, eu não estou vivendo por um mero acaso, absolutamente não. Há planos maravilhosos a respeito de você, há planos muito mais altos do que os seus próprios planos, confie nisso, amado. Isaías 55, 9 diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos, diz o Senhor, mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem para você caminhos tão sublimes. Deus tem para você uma trajetória tão maravilhosa. Deus tem um destino para você tão precioso. Eu termino dizendo uma coisa: nós só encontramos o verdadeiro caminho da vida, a gente só se deparou com esse caminho verdadeiro, com essa vida plena, a gente só topou com ele porque, na verdade, o caminho, a verdade e a vida nos encontrou primeiro. A gente só se viu diante do caminho cristão, a gente só se viu como evangélico, a gente só se viu como crente, a gente hoje se percebe crendo na Bíblia, orando a Deus, buscando ao Senhor, fazendo parte de uma igreja. A gente só passou a encontrar esse caminho porque primeiro Ele nos encontrou. Foi Jesus quem disse assim, João 14: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Confie a sua vida e tudo que está à sua volta aos caminhos que Deus estabeleceu. Sabe por quê?
porque os caminhos de Deus, quero ouvir juntos assim, são perfeitos. Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus.